Do contribuinte. Menos impostos, mais empregos. Boa noite, amigos e amigas. Estamos iniciando um novo programa Combate, um programa da Confederação Nacional de Serviços. Menos impostos e mais empregos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber um velho amigo, um grande ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, hoje advogado trabalhista que defende as causas dos vários setores empresariais e também de trabalhistas. Muito obrigado por estar aqui, ministro Almir. Muito obrigado pelo convite, fico bastante honrado. E como sempre, a primeira pergunta cabe ao Roberto. Ministro, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco um problema que o Brasil tem em diversas áreas, que é a insegurança jurídica. Nas privatizações, nos contratos de parceria pública e privada, a insegurança jurídica sempre atrapalha muito o andamento dos negócios. Acaba isso gerando um preço mais elevado para a sociedade, exatamente porque nós temos no Brasil muitas leis, mas também muitas brechas nas leis. Na área do trabalho, do trabalhador, da justiça trabalhista, nós temos também essa insegurança jurídica? O que predomina nas relações de trabalho é a insegurança jurídica. E quem diz isso de maneira melhor e mais objetiva são as estatísticas da Justiça do Trabalho. A cada ano aumenta o número de processos individuais ou plúrimos, ou seja, aqueles em que o número de reclamantes é plural, 2, 3, 5, 10, 200, 300. Porque haveria de se entender que a lei ela é elaborada para resolver problemas. Isto é, a lei é para conferir segurança jurídica nas relações humanas. Como definiu um grande jurista alemão, Savigny, ele disse: lei é a norma que estabelece um território invisível dentro do qual as relações humanas se desenvolvem com segurança e em liberdade. Eu tenho um contrato com o senhor, formulado evidentemente de boa fé. O contrato estabelece a lei entre as partes, não é? No direito do trabalho, não. O contrato, mesmo formalizado, ele não significa a lei entre as partes. A lei entre as partes será aquela que um juiz determinar. Não é? E há decisões judiciais nas quais o juiz reconhece haver sido proferida em desacordo com a lei. O próprio juiz? O próprio juiz diz: olha, eu reconheço que esta decisão, vamos, por exemplo, num caso de estabilidade, que esta não é uma estabilidade prevista pela lei, mas eu vou reconhecer que o empregado tem estabilidade em função do interesse social ou da dignidade da pessoa humana. Bem, mas isto significa trazer o mais terrível casuísmo para as decisões judiciais. O ministro Nelson Jobim dizia, quando era presidente do Supremo, que no Brasil as sentenças são imprevisíveis quanto ao conteúdo e ao tempo. Ora, quer dizer, é subjetivo, quer dizer, tem da vontade do juiz. Nada mais necessário que haja previsão que uma decisão judicial, porque as partes recorrerão ou não ao judiciário segundo os marcos fixados pela lei e por uma jurisprudência que leve em conta a lei e não a opinião pessoal do magistrado. De sorte que eu coloco como primeira reivindicação
para o desenvolvimento da nossa economia, para a ampliação do mercado de trabalho, para a atração de investimentos a setores produtivos, para que o Brasil consiga competir, não é, com países de um dinamismo terrível como a China, não é, esses emergentes. O primeiro requisito é a segurança jurídica. Eu sei que os senhores reivindicam a desoneração da folha de pagamento, mas antes ou com ela devem buscar a segurança jurídica. Um conjunto de leis, não é, que as partes conheçam, não é, apliquem e se sintam seguras. Mas, ministro, nesse aspecto que o senhor colocou de o juiz legislar, isso daí é uma exceção que o senhor está colocando, que foram alguns casos que aconteceram, ou faz parte de uma prática que acontece com uma certa periodicidade? É uma exceção em processo de crescimento. Porque lá nos anos 70, surgiu no Rio Grande do Sul, se não me falha a memória, uma corrente denominada direito alternativo, que seria o direito encontrado nas ruas, ou o direito legislado nas ruas. E o juiz passa a decidir, não segundo o direito positivo, aquilo que o Congresso produz e o Presidente da República sanciona, passa a decidir em função daquilo que ele considera ser socialmente desejável, socialmente útil e que se harmonize com aquilo que as ruas estão reivindicando. O senhor conhece aqui em São Paulo alguma reivindicação que circule pelas ruas? Eu não conheço nenhuma. Eu conheço manifestações planejadas, orquestradas, né, organizadas, como, por exemplo, pela redução da jornada a 40 horas, com esse acréscimo idiota, sem redução de salários. Né? Mas isso não está nas fábricas, isso não está nos chefes de família. O que as pessoas mais querem é ter um emprego razoável. Não há direito formado nas ruas. O direito é formado no Congresso Nacional. Que está lá exatamente para isso e nos custa muito caro também, né? Sob pena dessa última eleição haver sido inútil. Se nós temos um Congresso e uma outra fonte geradora de direito, que seriam as ruas, não é? Ou o pensamento eventual, ocasional, temperamental de um magistrado, nós saímos do Estado democrático de direito para uma democracia anárquica, onde tudo é possível. Quer dizer, o judiciário está se colocando como legislador, então, nesses casos. Frequentemente ele tem se colocado em direito coletivo, no direito coletivo, nos dissídios coletivos. Isso era absolutamente normal e aceito pela legislação. Era o famoso poder normativo. O Tribunal do Trabalho não exercia uma jurisdição, ele não aplicava a lei ao caso concreto. Ele analisava uma reivindicação e baixava uma norma de vigência temporária, normalmente 1 ano. Não é isto? A emenda 45 reduziu muito a possibilidade do judiciário editar normas. Por quê? Para que haja um dissídio coletivo, ambas as partes têm que estar de acordo, não é? E ingressar na justiça e pedir da justiça que proceda a uma arbitragem sobre aqueles pontos que levaram ao conhecimento do tribunal. Antes, não. Eu mesmo atuei no Tribunal Superior do Trabalho, numa época, muitos anos, em que o julgamento era assim: aplique-se o precedente 39, aplique-se o precedente 44, aplique-se o precedente 78. E não levavam em consideração o acordo entre as partes. E não levávamos em consideração a realidade, Exatamente. A realidade dos fatos, porque uma empresa é diferente da outra. Um estado é diferente do outro, um ramo é diferente do outro, a agricultura é diferente da indústria urbana, o setor de serviços também não se confunde com o setor industrial, com a agricultura. Por isso é que a lei, que é de caráter geral, diz ao juiz: olha, você aplica o que está na lei. Em situações excepcionais,
segundo o Código de Processo Civil, decide-se por equidade. No vazio da lei, não é? Decide-se por equidade. Mas onde a lei, Decida-se pela lei. decida-se de acordo com a lei.